400 casos e o número não para de subir. Metade deles no estado de São Paulo. Esta é a situação atual da chamada gripe suína no Brasil, a H1N1. Escolas já anteciparam férias por ter alunos contaminados pela gripe. As autoridades já pedem que as pessoas evitem viajar para locais onde há altos índices da doença, entre eles Argentina e Chile, além de Estados Unidos e México. A TV Mogi News entrevistou um médico infectologista da Universidade de Mogi das Cruzes, a UMC, e do Hospital Emílio Ribas, em São Paulo. Assista. Doutor, quando surgiu esse novo vírus da gripe, como é que isso foi encarado pelos especialistas? No primeiro momento, isso próximo a dia 24, 25 de abril, quando a Califórnia referiu o surgimento de um vírus H1N1, a primeira preocupação que nós tínhamos era que um vírus com material genético absolutamente novo e um vírus novo, com material genético novo, numa população que jamais teve contato, a nossa preocupação é que se transformasse numa epidemia, quer dizer, não só numa epidemia, mas numa velocidade de instalação da epidemia muito grande, assim como uma violência, uma virulência desse vírus bastante acentuada. Infelizmente não foi isso que aconteceu. Nós percebemos que num primeiro momento o impacto desse vírus foi grande para algumas comunidades, especialmente para o México, mas à medida que ele se espalhou, é como se uma adaptação acabasse por ocorrer. É muito interessante lembrar que na província do México, que os casos começaram a surgir, que foi a província de La Glória, o que aconteceu? Nós tivemos de dezembro a abril aproximadamente 500 casos, com uma mortalidade naquela região de aproximadamente 8%. Quer dizer, aparentemente era uma mortalidade grande, porém, o espaço em que essa mortalidade aconteceu foi extremamente baixa. Agora, se a virulência desse vírus tivesse sido maior, seguramente ele teria não só levado a grandes volumes, a grandes massas de mortalidade, como um comprometimento muito maior de número de casos. E não foi isso que efetivamente aconteceu. Então, a primeira comparação que fizeram com a gripe espanhola está afastado. Naquele primeiro momento era uma das nossas preocupações, porque o vírus H1N1 também da gripe espanhola, ele tinha uma população do pós-guerra, uma população enfraquecida por si só no ponto de vista imunológico, como ao mesmo tempo uma população que jamais havia encontrado aquele tipo de vírus. Então o risco de dispersão, de disseminação desse vírus era extremamente alto numa população já fragilizada, quer dizer, ganhando os milhões de pessoas que morreram fruto desse patógeno. Essa era uma das nossas preocupações e esse alerta grau 5, num primeiro momento, era para que as comunidades, as vigilâncias de todos os países estivessem bastante atentas à vigilância epidemiológica, evitando essa dispersão. Por sorte, ela se mostrou exatamente branda, muito mais frustra do que o próprio vírus que a gente chama vírus sazonal, o vírus da influenza, que tem o seu acometimento ao longo dos anos, de todos os meses do ano, especialmente nos meses de inverno, mas seguramente mostrando um impacto bastante menor. Só para se ter uma ideia, hoje nós só temos no Brasil 330 pacientes confirmados, sendo que 98% deles tiveram contaminação fora. Eles se contaminaram fora, em outros países, vieram para cá e 2 casos apenas nós tivemos uma infecção cruzada, ou seja, pessoas, sejam da família ou de um ambiente profissional, que acabaram evoluindo com essa contaminação. Então, mostrando as práticas bastante corretas que a vigilância epidemiológica acabou tomando no sentido de evitar uma dispersão ainda maior. Como separar a gripe comum dessa gripe? Como que o cidadão comum pode saber disso? Qual o seu conselho? A primeira questão é relacionada aos sintomas. É muito comum que na gripe H1N1 nós tenhamos o surgimento de uma febre alta, abrupta, acompanhada de dores pelo corpo, dores articulares e sintomas respiratórios com tosse, mas de ocorrência abrupta, mas sempre relacionada a uma história de viagem ao exterior, porque antigamente nós dizíamos assim, só para quem estivesse voltando do México ou Estados Unidos. Hoje, praticamente
todos os continentes, por isso que hoje nós consideramos uma pandemia, todos os continentes já têm 1 ou 2 casos presentes. E hoje, mais do que nunca, os nossos vizinhos, o Chile e a Argentina, nos quais o número de casos é extremamente aumentado, e por essa proximidade, por essa circulação muito grande de brasileiros e argentinos, acabou favorecendo então com que hoje 40% dos nossos casos são oriundos dessa população. Então é muito importante que esses sintomas associados à história de viagens ou contato com alguém que tenha viajado para essas regiões. Fora isso, nós devemos pensar em gripe que a gente chama sazonal, ou seja, a gripe comum dessa época do ano. Mas, de qualquer forma, quem tem que fazer essa diferenciação é uma equipe médica. Então, procurem os postos de atendimento, procurem os serviços médicos, para que o médico, bem orientado, possa sim fazer uma orientação plena, encaminhando para aqueles casos que nós consideremos como suspeitos para unidades básicas específicas, para que os exames sejam procedidos. O senhor atua aqui em Mogi das Cruzes, lecionando, e também em São Paulo, no Emílio Ribas. Como é que está essa gripe na capital? Como é que está o impacto dela junto à área médica? Na verdade, todos nós estamos de alerta, especialmente em São Paulo, pelo fato de nós termos o aeroporto internacional. Então, grande parte dos casos já são trazidos diretamente do aeroporto, através da Infraero, através dos agentes de vigilância sanitárias, são trazidos muitas vezes do finger, da porta do avião, são trazidos para o hospital para que sejam então investigados. A maioria dos casos, 98% dos casos, são casos brandos, com sintomas muito frustros, nos quais as pessoas sequer precisariam ficar internadas. Então, elas são orientadas a voltar ao seu domicílio, são orientadas ao uso de medicações específicas, proteção com relação aos contactantes, portanto, ao familiar, e elas aguardam em quarentena, que nós diríamos que seria um isolamento, para que elas não dissipem esse vírus para a população de forma geral. E elas só são liberadas depois que os resultados dos exames são entregues e assim elas passam a tomar a sua vida cotidiana normalmente. O número de casos no Brasil já passa de 300 e São Paulo tem a metade. Mesmo assim, não precisa ter alarde, não, né? De forma alguma, a gente percebe que, de qualquer forma, a benignidade, entre aspas, do vírus, ela é muito grande. Quer dizer, hoje nós temos um impacto de mortalidade muito maior para vírus sazonal, ou seja, esse que continuadamente nós temos em circulação, do que para o vírus H1N1. Então, essa é uma coisa que deixa a população médica muito mais tranquila. Mas, de qualquer forma, é muito importante que nós estejamos sempre alertas. O número de casos vai aumentar? Vai aumentar. Por que vai aumentar? Porque as pessoas continuam fazendo as suas viagens, e principalmente nós estamos num período de férias, onde esses locais muitas vezes são visitados. Especialmente esses locais mais frios, as pessoas acabam se aglomerando muito mais. Então, qual é a orientação que nós damos? Para que as pessoas evitem, à medida do possível, viajar para esses locais. Porque imagine o seguinte, hoje a Argentina e o Chile são escolhidos exatamente por o clima propício, o fundir, as pessoas se aglomeram mais em restaurantes, em tabernas. Então, isso é um grande fator de circulação viral. Mesmo os translados, o turismo é feito em ônibus mal ventilados, ou seja, com janelas fechadas, então que a chance de dissipação é muito grande. Então, se as pessoas estiverem indo a turismo, lazer, que evitem, que não estejam viajando nessa época, que deixem para um segundo momento, no qual nós teríamos uma redução desse número de dispersões e número de casos efetivamente. Muitos se negam a fazer isso, então cuidados devem ser redobrados, especialmente para aqueles que estejam com idosos ou com crianças abaixo de 2 anos. Por quê? Porque o impacto de um quadro viral nessa faixa etária é muito mais grave. Então, que as pessoas repensem, se elas efetivamente tiverem que executar atividades profissionais, isso é algo diferente. Mas, por lazer, repensem essa necessidade.